Eu sou Renata Vilas Boas e estou aqui com vocês no Saber Direito, respondendo a pergunta dos internautas. Temos aqui uma pergunta de Ana Paula Queiroz, de Vitória da Conquista. Ela nos pergunta se o magistrado se declarar incompetente, ele está ofendendo o princípio da indeclinabilidade? Não. Vamos lá, vamos por parte, né? O princípio da indeclinabilidade. Por esse princípio, nós temos que o magistrado ele não pode declinar. Declinar é passar para. Sendo ele o juiz natural, sendo ele o juiz competente, ele não pode passar as suas funções, as suas atribuições para nenhuma outra pessoa. Ele, então, é que é o juiz do processo. Mas quando ele se encontra numa situação de incompetência, ele não está ofendendo o princípio da indeclinabilidade, porque ele não está passando para ninguém algo porque ele não tem. Se ele é incompetente, ele não possui a competência para atuar naquele processo. Logo, não há ofensa ao princípio da indeclinabilidade quando ele se manifesta afirmando que é incompetente e, portanto, não pode atuar. Ele não está passando para outra pessoa, ele simplesmente diz, não é comigo, não sou eu que tenho a competência para atuar nesse processo. Quem tem a competência aí denomina qual outro juízo. E dentro do processo civil, a determinação que nós temos é que ele irá encaminhar esse processo para o juízo que ele entende como sendo competente. Então, não há ofensa ao princípio da indeclinabilidade. Aliás, ele não está declinando, ele simplesmente diz, não é comigo. Isso aí é de responsabilidade ou de competência de um outro juízo. Certo? Então, Ana Paula, vamos passar para a próxima pergunta. Cibele Cavalcante, de São Paulo, nos pergunta, não se declarar em impedimento ofende a qual princípio processual? Bom, os princípios processuais, eles norteiam todo o nosso sistema processual, né? Então, se no momento em que o juiz não se manifesta, ele deixa de se declarar impedido, eu tenho a ofensa ao princípio da imparcialidade do magistrado. O que acontece? Toda vez que nós vamos até o judiciário, nós esperamos que a decisão a ser proferida pelos magistrados seja uma decisão sem nenhuma influência, nenhuma interferência. Então, nós esperamos que ele tenha ali uma lisura no seu comportamento e o Código nos traz algumas situações em que não pode de jeito nenhum esse magistrado vir atuar. Aí eu não estou nem pensando se ele tem algum interesse ou não exclusos, mas simplesmente em razão das possibilidades previstas no CPC, há o impedimento. Então, é algo formal. Nós falamos até que é um critério objetivo. Basta fazer a análise que eu consigo descobrir se aquele magistrado ele está em impedimento ou não. Então, o estar em impedimento significa dizer que ele se enquadrou numa das hipóteses previstas no Código. Como eu falei no bloco anterior, a hipótese desse magistrado ser ao mesmo tempo autor no processo e juiz. Ora, por mais que ele seja um excelente magistrado, por mais que nós possamos confiar nele enquanto pessoa, nós não podemos esperar que ele atue nesse processo. Daí porque há a previsão legal, nessa hipótese, dele não poder fazer isso. Nesse caso, então, é obrigação dele, magistrado, vir a se manifestar. Ele vai fazer o quê? Se declarar impedido. Caso ele não faça isso, por algum motivo ele não percebeu que aquele processo tinha alguma relação com ele, a ofensa ao princípio processual que nós temos é o princípio, então, da imparcialidade do magistrado. Esse princípio ele é extremamente importante, porque eu tenho que visualizar a figura do magistrado acima e distante das partes. E essa distância tem que ser a mesma. Então, ele está acima das partes e de forma equidistante. Então, a mesma distância que ele guarda do autor, ele vai guardar do réu. Não quer dizer que esse magistrado ele não tem as suas convicções, não tem a sua postura. Não, ao contrário. O magistrado, enquanto ser humano, enquanto pessoa, ele tem as suas convicções. Tanto é que a gente pode visualizar um magistrado que ele é mais conservador, enquanto que o outro ele é mais liberal nas suas posições. Isso aí está relacionado com o que a gente chama de mito da imparcialidade.
Quando o magistrado ele começa a sua formação, lá na faculdade, na universidade, ele vai começar a escolher os doutrinadores, as obras jurídicas que ele tem mais interesse, mais afinidade. E ao fazer essa leitura, fazer essas escolhas, isso vai refletir no futuro nas suas posturas. Então, diante de uma decisão, de uma sentença, de um acordo, toda aquela construção acadêmica que começou lá na primeira matéria do primeiro ano do curso de Direito dele, vai aparecer nessas suas decisões. Como cada um deles teve uma formação, teve uma visão, teve uma postura, isso vai refletir nas posições que eles vão tomar. Mas isso não interfere em nada. Isso é que faz com que o nosso direito, ele seja cada dia mais essa troca de ideias, troca de posições, e faz com que ele se engrandeça, que ele se aprofunde, porque aí eu tenho posições que estão sendo discutidas, debatidas, e o nosso direito, então, consegue sempre evoluir. Ele não para assim jamais. Com isso, passamos à pergunta, de Débora Regina Moretti, aqui de Goiânia, pertinho, né? O princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa são sinônimos? Não, Débora, não são sinônimos. Isso aqui é um grande problema para os alunos. Normalmente, eles acabam visualizando contraditório e ampla defesa como sendo igual, como sendo sinônimo. Mas são dois princípios diferentes. Tá certo que um princípio, ele acaba puxando o outro. Mas o conceito de um e o conceito do outro são bem distintos. Então, vamos lá. O princípio do contraditório. O princípio de contraditório não admite nenhuma exceção. Significa dizer que todo processo vai estar presente o contraditório. Ora, se eu permitir que o autor se manifestasse, preciso permitir que o réu também se manifeste. E assim, o processo vai acontecendo de forma dialética. Então, contraditório, eu falo informação para permitir a reação. Então, o que acontece? No processo teve um evento, um ato processual, e aí eu preciso informar a outra parte daquele ato processual. Cabe a ela decidir se vai reagir ou não, mas eu tenho que dar um prazo, eu tenho que dar um espaço para que ele reaja. Olha só, então o autor ajuizou a ação, agora eu vou fazer o quê? Citar o réu para que ele, informado da existência daquele processo, possa reagir. Então ele tem que ser o quê? Informado, para que haja a reação. Ele vai reagir? Ele vai fazer a contestação? Bom, aí é critério de escolha do réu. Ele não é obrigado a fazer a contestação, mas ele tem que ter o prazo legal para se manifestar, para poder contestar. E aí cada procedimento vai dizer como isso vai acontecer. Mas sempre pensando então que o contraditório abre a informação e te dá o espaço para reagir. Agora, quando eu vou reagir, eu vou usar o quê? O princípio da ampla defesa. No princípio da ampla defesa, o que vai acontecer? Eu, que vou fazer a minha defesa, posso utilizar, então, todos os meios legais e moralmente existentes. Então, tudo aquilo que eu posso utilizar para fazer a minha defesa está relacionado com o princípio da ampla defesa. Enquanto que o contraditório me abriu espaço para reagir, nesse momento da reação, o que eu faço? Uso o princípio da ampla defesa para, utilizando os mecanismos legais que nós temos, para apresentar a minha defesa, para dizer, não foi eu que fiz, não devo. Então, nesse momento, eu estou usando o quê? A fundamentação do princípio da ampla defesa. Posso usar todo e qualquer tipo de forma de defesa? Não, não posso. A minha ampla defesa, ela não é assim tão ampla, ela tem limitação. O nosso sistema não admite que, para que eu faça uma defesa, eu utilize provas obtidas de forma ilícita ou provas ilícitas, que são diferentes. Uma prova ilícita ou ilegal é aquela que aquela assinatura que eu falsifiquei, essa aí não pode ter no processo de jeito nenhum. Porém, eu tenho uma exceção em razão de decisão do STF com relação à possibilidade que o réu tem de se defender no processo penal quando a única forma de defesa seria uma prova obtida de forma ilícita. Uma prova obtida de forma ilícita é aquela que eu não tive autorização para obter a prova, mas o seu resultado é puro, é bonito.
Então, não são sinônimos, né? O princípio do contraditório é uma coisa e o princípio da ampla defesa é a outra.